Galhos recobertos de tons amarelados estão caídos por toda parte. Ládia tem ficado mais próxima de Berta devido ao namoro da outra amiga, agora sempre ocupada com a casa da família, com os irmãos e com Herbert. Esse é algum dos trechos de A Noema, História Não Esquece, romance recentemente lançado aqui em Caxias do Sul, pela minha amiga, professora, escritora Tânia Escuro Mendes, que depois de mais ou menos 2 anos retorna aqui ao Café com Letras, da TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Tânia, é uma honra tê-la conosco aqui. É um prazer, Fábio, estar aqui mais uma vez conversando sobre literatura. Nós vimos tratando há um bom tempo já do teu romance, foi muito divulgado, e aí com esse contexto todo de pandemia, houve um pouco de atraso no teu lançamento e a obra veio à tona e tem sido aí muito comentada. Haja vista que tu estás aí quase que esgotando uma edição de 500 exemplares. Então, digamos, o livro aqui está praticamente no final da sua edição, o que confirma, digamos assim, uma boa acolhida pelo público, pelas pessoas interessadas em literatura, digamos assim. Então, eu gostaria de começar por isso também. Como é que foi ainda num contexto de pandemia em que muitos escritores reclamam da falta de atenção do público, até da compra dos livros, tu já estás conseguindo esgotar uma primeira edição? Sim, Fábio, na verdade nós estávamos programando para o lançamento em 2020. Era comemorado 75 anos do término da Segunda Guerra Mundial, e um dos temas abordados nesse romance é justamente esse. Pano de fundo, né? Exatamente. E nós tivemos que adiar esse lançamento por 3 vezes. Olha só. Então, nós iríamos fazer em março desse ano e não foi possível. Então, a alternativa foi nós elaborarmos um vídeo que foi amplamente divulgado através de uma matéria que saiu no Jornal Pioneiro. Então, isso aconteceu durante a Semana de Caxias, porque este é um romance histórico, ficcional, que está ambientado e contextualizado durante a década de 1940, na cidade de Caxias do Sul, no período da Segunda Guerra Mundial. E não havia literatura regional sobre esse tema tão importante, porque nessa época, apesar dos descendentes italianos e alemães terem sido proibidos de falar em seus dialetos pela política nacionalista de Getúlio Vargas. Sim, que era o presidente da época. Exatamente. Foram os descendentes italianos, principalmente, que foram lutar na Itália contra a Itália. E esse é o mote inspirador do livro. Sim, poderia ser algo contraditório, mas aí tem o nacionalismo brasileiro se sobrepondo a alguma origem ou ascendência e tal. Sim, tanto é que o pano de fundo do livro é todo o contexto histórico, político, econômico, mas principalmente cultural dessa época. Nós tínhamos na cidade várias descendências, os italianos, os alemães, os poloneses, os portugueses, permanece até hoje, suíços, os libaneses, com as primeiras casas de comércio, né? A primeira casa de comércio de secos e molhados em Vila Seca era de libaneses. E agora essa leva aí, nós temos uma comunidade negra muito forte em Caxias do Sul e agora uma leva também de imigrantes senegaleses, haitianos e por aí afora. Ou seja, esse caldeirão cultural... Caxias, na verdade, tem muito disso, né? Ele vem de muito longe. Todo mundo é de fora. Sim. Aquela história que alguns caxienses natos, né, falam, você não é daqui, sim, mas quem que é daqui realmente, né? Todo mundo ou veio dos campos de cima da serra, ou de outro estado, ou de outra cidade, enfim. E a própria constituição dos educandários aqui em Caxias também eram, assim, várias congregações vindas de fora, principalmente as escolas particulares. Então, o Orfanato Santa Terezinha, que mais tarde se tornou a Escola Madre Milda, o Colégio São José, que foi a primeira escola particular em 1900, aqui em Caxias, 1900, 1901, eu acho.
e de irmãs francesas, o Colégio do Carmo, destinado aos meninos também. E, no entanto, havia também o ginásio São Carlos das Irmãs Scalabrinianas, que eram irmãs vindas da Itália. Uhum. Além da escola, no bairro lusitano, na verdade tinha assim, um bairro destinado aos portugueses, onde havia as tanoarias. Então, no bairro lusitano, havia a escola São Luís, que era destinada aos filhos dos funcionários da cantina São Luís, da cantina Antunes, né? Então, havia um caldeirão cultural, como eu falei, né? Apesar de todas essas nuances políticas diferenciadas no mundo em guerra, Caxias estava participando ativamente, principalmente através da produção de materiais bélicos, né? Então, sim, tem aquele episódio, desde o início da tua manifestação, eu lembrei de imediato da fábrica Gasola, que fazia os artefatos de guerra, e muitas mulheres na linha de produção. Jovens mulheres. Então se tornou um caso emblemático até de exploração, né? Sim, de 14 a 20 anos de idade, elas precisavam ter mãos pequenas, delicadas, para colocar a pólvora nos cartuchos. E a Gasola Trave e Companhia produzia balas de canhões, projéteis antitanque, antiaéreos. Se descobriu que havia vários projetos de engenheiros americanos que estavam sendo engendrados através, né, da produção bélica dessa metalúrgica. Claro. Inclusive, havia um oficial do exército americano dentro da Gasola, fiscalizando os trabalhos. Então, essa ideia que a gente sempre estudou historicamente, de que as empresas de Caxias foram recrutadas para o esforço de guerra pelo governo nacional, não foi bem assim, porque era muito lucrativo produzir esses materiais. A própria Eberle produzia também espadas e espadins para o exército, o Lanifício São Pedro produzia tecidos, fardamentos para o exército. A guerra tem esse fator também, né? Ao mesmo tempo em que ela promove desastres e solapa algumas economias, ela também movimenta outras economias, né? A guerra também é um negócio, né? É um grande negócio. A Argentina, principalmente o Uruguai, lucraram muito com isso, né? Mas o Brasil também, o sul do Brasil, com essa contradição, porque apesar de serem descendentes europeus, eles aderiram a esse esforço de guerra e eles participaram primeiro com a produção de materiais e mais tarde, em 1944, com efetivo humano também, porque o Brasil foi o único país da América Latina a participar com soldados na guerra. Então, são questões históricas relevantes e que foram durante muito tempo colocadas para debaixo do tapete social. Nós estamos tratando da contextualização histórica e voltando à minha primeira pergunta ali, baseada no esgotamento, quase já esgotamento da edição primeira da tua obra, que talvez seja reeditada, muito provavelmente. Tu atribuis então a esse interesse histórico daqui a pouco o motivo do público correr atrás e consumir o livro? Também, porque o romance trata de questões culturais muito interessantes, porque havia muitos preconceitos entre as culturas. Eu comentava antes sobre as tanoarias dos descendentes portugueses. Eles vendiam, havia uma intensa comercialização com os descendentes italianos, que eram os proprietários e trabalhavam nas vinícolas, né? Então, havia interesses econômicos muito grandes entre as culturas, mas os preconceitos eram bastante acentuados. E isso é muito retratado. O livro é quase uma ecografia, ou seja, um funcionamento da sociedade de uma Caxias, a cidade se chamava Caxias até 1944, né? E como as relações sociais e culturais aconteciam aqui na cidade. Sim, tem todo um pano de fundo e algumas expressões que são muito caras e utilizadas até no contexto atual. O colono, a área tal. Então, o sujeito, sobretudo, que convive no território caxiense, vai se identificar aqui muito na leitura. Entrando na trama em si, a obra é intitulada A Noema, e ela é a protagonista da história.
E ela vai percorrendo aqui, tem um romance com um soldado, trabalha-se muito também a perspectiva da emancipação feminina nesse cenário de guerra. E aí nós temos um desafio aqui, porque a perspectiva do Café com Letras à luz de um romance, nós estamos tratando aqui de um tomo de pouco mais de 200 páginas, não é necessariamente contar o romance, mas explorar alguns pontos que o sujeito que já leu vai pensar o seguinte: ah, mas eu não me dei por conta que a autora tentou exatamente isso e tal. Ou provocar, claro, aguçar o interesse daquele que não tomou contato com a obra ainda. Nós já cumprimos aqui, eu acredito, nessa tua primeira intervenção, um pano de fundo. Eu gostaria de entrar mais nas características da personagem. Tem um romance, tem um relacionamento amoroso à tona aqui, mas não fica reduzido a isso. Nós estamos tratando de uma personagem muito complexa. O que tu gostarias de enfatizar do perfil da Anoema, digamos assim? A Noema, dentre mais de 80 personagens que estão explorados e articulados no romance, é a única que tem um nome verdadeiro. Ela é uma personagem real. Aliás, todo o livro é fundamentado em dados reais. Até quando se fala em coisas triviais, como uma festa de São João, tudo foi coletado através de entrevistas feitas principalmente com a família da Noema. A Noema foi uma das funcionárias que se feriu em 22 de julho de 1943, na grande explosão que houve na metalúrgica Gasola Trave. Essa história, ela ficou muito sumida durante muito tempo, porque ela causou um trauma muito grande na cidade. Te envolveu uma pesquisa, te forçou uma pesquisa de campo aí, então. Muita pesquisa. Foste atrás dos familiares e tal. Pesquisas teóricas e pesquisas com pessoas através de entrevistas. E eu tenho autorização da família da Noema, que ficou muito feliz de a história dela ser resgatada. Que bacana, hein? Porque ela ficou 73 anos subsumida na história. Ela foi resgatada em 2018 e ela é considerada vítima esquecida, porque ela se feriu no dia da explosão, mas ela faleceu 1 ano e meio depois. Ah, e não fica naquele registro, porque já tem um memorial ali, Gasola, mas com as mulheres que morreram no dia. Que é o marco Exato. em memória das moças operárias. Exato. 4 moças faleceram no momento, 2 moças uma semana depois, uma perdeu a perna, falecida em 2003, sim. E a Noema tinha ficado esquecida. Olha só. E todas elas tinham sido homenageadas com nomes de ruas em Caxias. A Noema não podia ser, e ela, mesmo porque ela foi a vítima esquecida, então, e não tinha o atestado de causa-mortes. Ah, claro, o nome de rua ele precisa do atestado de óbito, né? Sim, eu entrei com um projeto na Câmara de Vereadores, ainda em 2018, fundamentando toda a história da Noema. O vereador, na época, o Flávio Cassina, encaminhou o projeto e, em novembro de 2018, a Câmara sancionou, aliás, aprovou por unanimidade o projeto de lei, e a lei foi sancionada em fevereiro de 2020. Então, agora a Noema é nome de rua, no loteamento Praça do Sol, no bairro São Giacomo. Ah, que bacana. Eu fui investigar, Fábio, São Giacomo é o protetor dos enfermos incuráveis. Olha aí. Nada é muito por acaso. Tu citas o ex-vereador Flávio Cassina, nosso amigo aqui na casa. Depois foi prefeito. E aí, interessante que ele faz o projeto, em 2020 ele era o prefeito, então sim, sancionou a lei. Bacana sim. Isso? Bacana. Existem agradecimentos especiais, porque, Fábio, há muito tempo, desde quando eu era estudante, me interessava muito a questão da Segunda Guerra Mundial, e por que não se falava sobre essa questão tão séria de descendentes italianos proibidos de falar em seus dialetos a partir de 1942. Inclusive a Praça Dante Alighieri teve que ter seu nome alterado para a Praça Rui Barbosa. A Avenida Itália se tornou Avenida Brasil. Né? Tinha toda uma política muito enclausurada em termos desse nacionalismo. Né? E me interessava muito isso. Em 2010, houve o lançamento do documentário Aos Olhos de Santa Bárbara, colocando a história da metalúrgica Gasola, da grande explosão que houve,
e o fato de que, apesar de todo o pavilhão principal ter sido destruído, e assim se abriu uns 7 metros no chão, né? Então, abaixo do solo, então foi uma grande explosão, as pessoas da cidade pensavam que se tratava de um terremoto. Apesar disso, não se falava nada, né? E apesar de, inclusive, de toda a explosão, a imagem de Santa Bárbara, que estava num quadro, embora o vidro fosse estilhaçado, ela ficou intacta. E esse documentário mostra isso. É de arrepiar, né? É. Em 2018, o Rodrigo Lopes, da Memória do Pioneiro, resgatou então a história de Anoema. E foi um momento que eu disse, não, agora está na hora de eu escrever essa história. Então, antes de adentrarmos em outros pontos ainda pendentes da obra, Tânia, nós vamos dar um tempo na abordagem aqui de Anoema, a História Não Esquece, de imediato chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui a professora escritora Tânia Escuro Mendes. Tânia, eu vou te pedir que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando em casa dicas de leitura, escritores, podem ser desconhecidos, clássicos, algo que tu entendas que quem está em casa tem que correr atrás e ler também. Então, eu vou dar algumas dicas sobre romances, já que nosso tema de hoje é esse, né? É um romance maravilhoso da Lia Luft, chamado A Casa Inventada. Ela estabelece relações entre os cômodos de uma casa imaginária, como, por exemplo, a Porta de Espiar, o Espelho de Pandora, o Jardim dos Adeuses, com as dores e os amores, as alegrias e as tristezas de uma família. Olha aí, é muito legal, muito legal de ler. Eu mesmo irei atrás. É um outro romance histórico muito interessante de um autor chileno chamado Alejandro Zambra. Formas de Voltar para Casa. Ele trata sobre o período de Pinochet, que foi de uma ditadura terrível, né, no Chile, mas o ponto de vista das crianças, que não percebiam tudo isso e que foram se dar conta das atrocidades desse período quando elas eram adolescentes ou adultas. Um outro livro também muito bacana, também nessa linha histórica, um romance, é de um autor moçambicano chamado Mia Couto, Bebedor de Horizontes. É muito interessante, ele trata sobre um imperador africano que sai da África e leva todas as questões culturais, né, adiante. É uma trilogia, na verdade, esse é o último livro. E para finalizar, um livro assim que está muito badalado, ultimamente foi lançado no ano passado, que é O Segredo da Livraria de Paris, da Laili Gren, que esse sim é sobre a Segunda Guerra Mundial. É uma menina de 3 anos que é retirada de Paris, levada a Londres, e aos 20 anos ela volta a Paris e se emprega na livraria do avô para descobrir a própria história. Então, esses livros mostram muito, principalmente os últimos 3, a história individual interligada à história coletiva, que é de fato o que eu faço nesse romance Anoema também. E voltando aqui à nossa pauta, então, o romance Anoema, a História Não Esquece, eu gostaria de explorar um ponto da mulher. Nós tratamos aqui já do contexto da Segunda Guerra, exploração de jovens meninas, adolescentes, enfim, na fábrica Gasola, a própria memória aqui da Anoema. Mas há um ponto que diz respeito à emancipação feminina, uma luta maior por direitos das mulheres. Ali, em meados da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, no contexto brasileiro, nos anos 30, há uma conquista do direito ao voto das mulheres, mas o movimento feminista, digamos assim, ele é mais tardio. Aí nós vamos tratar de algo mais nos anos 60, 70, principalmente. Então, aqui no contexto da Segunda Guerra, estamos pelo menos há uns 20, 30 anos antes de um feminismo, digamos assim. Como que tu enxergas esse momento, essa colocação da Anoema sob a perspectiva de uma luta mais clara, assim, de
uma personalidade, um direito, a emancipação feminina mesmo. Sim, que está muito claro e muito referenciado, né, no livro. Exato. Não só da Noema, como das amigas que ela tem, uma de descendência alemã e outra de descendência italiana. Uhum. A questão do feminismo, ela vem antes do que esse período. Ela começa no início do século passado, com a luta pelo direito ao voto feminino, que acontece a partir de 34. Eu falei aquele feminismo mais clássico, assim, aquele movimento feminista e tal. Mas, aí sim, nos anos 60... Por isso citei a conquista do direito ao voto, né, nos anos 30. Mas, na época da Segunda Guerra Mundial, muitas mulheres foram convidadas ou chamadas, principalmente através dos jornais. Aqui em Caxias havia 2 jornais, que era o Momento e a Época. Então, já noticiavam sobre a necessidade de mulheres trabalhadoras. As meninas, porque eram meninas de 14 anos, né, em diante, elas não queriam trabalhar na lavoura, na roça, então achavam que trabalhando dentro de uma fábrica, tendo seu dinheirinho, elas iam conseguir essa liberdade, né, de poderem ter um trabalho fora de casa. Uma perspectiva até ingênua de emancipação. Muito ingênua. Elas não sabiam, inclusive, o que elas estavam produzindo. Elas não tinham a dimensão disso. Claro. Né? Elas nem imaginavam que tinha um exército americano atrás. O Brasil entra na guerra em 1942, com o acordo de Getúlio Vargas e Franklin Roosevelt, porque antes o Getúlio Vargas era muito ligado, né, à política do Benito Mussolini. Perspectiva mais fascista. Né? Exatamente. Aí, por questões, inclusive econômicas, né, os Estados Unidos financiam a siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, teve toda uma questão política, mas também econômica envolvida, né? E, a partir dali, as mulheres passam a ser vistas como necessárias, porque os homens estavam, né, aderindo à guerra. Então, inclusive os primeiros comícios que acontecem aqui em Caxias são em 1942. E por que havia uma ditadura, né, já do Estado Novo, a partir de 37, a liberdade de os homens fazerem comícios à noite? Porque havia necessidade de insuflar a população a desejarem que o Brasil entrasse na guerra. E as mulheres vieram dentro dessa vertente. Trabalho de comunicação, né? A própria Voz do Brasil também. Sim, então as mulheres, elas tiveram esse espaço de trabalhar dentro das fábricas. E não só nas fábricas, no comércio, também eu cito os empórios, né? Mas elas eram exploradas, elas eram mão de obra muito barata e isso era bom para aquele momento econômico. Até hoje permanece aquela diferença salarial, não chega a ser um padrão, mas na média acontece ainda, né? Mesmos cargos, formações, homens ganhando mais que mulheres, né? Sim, tanto é assim que o Brasil ele entra na guerra em 42, mas efetivamente através da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, só em julho de 44. Então, tudo... A batalha emblemática de Monte Castelo, na Sim, Itália. em Montese. Aliás, o nosso último pracinha, Alberto Arioli, morreu recentemente. Sim, né? Ele é citado, uma das minhas referências. Eu conversei muitas vezes com ele, assisti várias palestras dele. Esteve aqui no Café com Letras. Ah, é? Inclusive o Cabedelo, o livro dele. Né? O Cabedelo, ele é citado aqui nesse livro. Eu cito algumas fontes. Sim. Porque eu acho importante que as pessoas procurem. Porque o livro, Fábio, ele tem capítulos curtos. Está muito bem organizado e fácil de ler. Isso é bom que se diga também. É uma linguagem muito acessível. Exatamente. Por quê? Porque eles foram doados para todas as escolas públicas municipais e estaduais da cidade e para várias escolas da rede privada também. Um último ponto, nós estamos chegando quase que nos minutos finais, aí a produção já faz sinal. Gostaria de comentar aqui a perspectiva da capa, e a nossa produção vai mostrar aqui um cenário um pouco arredio de guerra, com bagunças, com destroços, e aquele olhar assim, meio tristonho, meio desconfiado e tal. Um olhar feminino, né? Pressupõe-se da própria Noema. E esse olhar, ele acompanha aqui no decorrer da obra, o início dos capítulos, ele serve como um pano de fundo.
já abusando dessa expressão pano de fundo. Gostaria que tu explicasses um pouco também essa conotação. Não é um livro com ilustrações, mas ele tem essa marca aqui do olhar, né? Sim, é justamente isso, o olhar feminino sobre a guerra. Mas não é um olhar ingênuo, é um olhar muito observador, muito crítico. Ele faz várias reflexões, a Noema reflete muitas questões. Então, te interrompendo, mas o livro também tem esse detalhe, né? Ele te propicia, dependendo de quem está lendo, né? Compreender de diferentes formas, né? O mesmo ponto que é colocado, ou de diferentes olhares, digamos assim. Sim, até porque as pessoas que não compreendem muito de história, elas vão ler o livro com o olhar das personagens. Da novidade, né? Até porque são as personagens que falam muitas verdades, muitas revelações que ficaram subsumidas. A autora não pode falar, mas as personagens falam. Os personagens falam. Bem, Tânia, quando a entrevistada é boa, no teu caso, o tempo voa aqui, nós teremos muitos pontos a tratarmos de A Noema, a História Não Esquece. Eu li de uma forma, evidentemente, mais apressada aqui para me preparar para a entrevista, mas estou curioso para, depois do bate-papo contigo, ler com mais calma. Então, ainda ficam, assim, breves segundos para uma consideração final, enfim, uma despedida da tua parte. Você chegou a colocar que nós estamos no final da edição, né, do livro. Então, eu convido as pessoas que tiverem interesse a prestigiarem a Feira do Livro de Caxias do Sul. Que começa daqui a pouco. No dia 11 de dezembro, é um sábado, às 17 horas, eu vou ter a sessão de autógrafos. Na Praça Dante? Na Praça Dante, e as pessoas que se interessarem devem se encaminhar logo para adquirir os últimos 10 livros. Olha só! O Arco da Velha, que está vendendo, só tem mais 10 livros, na última vez que eu perguntei. Então, tu estás no compromisso de viabilizar uma nova edição, ou a turma vai brigar contigo. Eu tenho só 4 livros, na minha disposição eu tenho 4 livros agora, e as pessoas estão brigando por eles. Né? Então, assim, foi um prazer uma boa dor de cabeça. Mas foi um prazer muito grande escrever. Eu escrevi com muito carinho sobre essa história. É um livro prefaciado pelo professor Jaime Paviani, que tem toda uma referência, é uma grande referência em Caxias. Sem dúvida nenhuma, e torna a obra mais prestigiada ainda. Sim, e ele leu assim com muito carinho, fez um prefácio muito bonito, eu agradeço muito a ele. E nós tivemos os nossos apoiadores culturais, porque é um livro que teve o apoio da Lei de Incentivo à Cultura de Caxias, e nós temos a Marco Polo, o Banco Moneu e o Guinchos Vanim como os nossos grandes apoiadores, a quem também eu agradeço muito. Com o selo da editora AGE. AGE de Porto Alegre. Maravilha, então mais uma vez muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio, muito bom estar aqui conversando sobre literatura. A honra foi toda nossa, já fica o convite aqui para que tu retornes dentro de alguns meses, ou com uma reedição, ou já com uma outra obra. O escritor, ele nunca está parado, sempre tem uma ideia ali. Pode demorar, mas eu tenho certeza que tu trarás alguma obra nova, e já fica o convite aqui. Então, acabamos de conversar com a professora e escritora Tânia Escuro Mendes, ela que nos brindou aqui com o romance A Noema, a História Não Esquece, pauta do Café com Letras desta semana. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.